Forte Copacabana foi um símbolo de modernidade. Na América do Sul, ele era o forte mais importante. E não foi feito nada semelhante até os dias de hoje. Esse local aqui é um local muito importante, um local muito estratégico. A história dos 18 do Forte, né, que usaram as canoas aqui como barricada. Os 18 do Forte eram 17 militares e um civil. Fica marcado, por exemplo, a vigilância que foi feita aqui durante a Segunda Guerra. Você sente que é história, é o passado, e você quer resgatar isso. Durante a Segunda Guerra Mundial, né, entre 1939 e 1945, a cidade do Rio de Janeiro, na prática, ela ficou em estado de alerta, mas principalmente a partir de 1942, quando o Brasil declarou guerra oficialmente aos países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. O Brasil demorou um pouco, mas se aliou aos Estados Unidos, né? Permitiu que forças americanas usassem o Nordeste para levar suprimentos para a África. Hitler não gostou e determinou que fosse feita uma campanha de submarinos contra o Brasil. Meu pai falava lá no Nordeste, no Ceará, que por várias vezes eles em alto mar, a mais de 70 milhas da costa, encontravam com os submarinos na época da guerra. E, sinceramente, para ele contar isso para a gente, era assim como se tivesse sobrevivido ou nascido de novo, porque vários desapareciam e ninguém sabe como é que funcionava, porque poderia ser inimigos ou não. Embarcações alemães navegavam na costa brasileira e havia, assim, uma ameaça. E o Forte Copacabana participou dessa vigilância da nossa soberania. É sabido, né, e já mais do que comprovada, a presença de flotilhas de submarinos alemães, né, fazendo justamente incursões no contexto do Atlântico Sul. Há registro, documentos alemães de um submarino que chegou a ver as luzes do Rio de Janeiro. Então o forte era parte do esquema de defesa da cidade. Foram famosos os torpedeamentos que ocorreram efetivamente a navios mercantes brasileiros, né, no caso. Os pescadores eram os primeiros a informar a própria Marinha do Brasil o que acontecia, né? Porque a Marinha não estava em todo lugar, em todo momento. O pescador, em certo momento, ele estava certo de que a qualquer momento, né, ele podia ser chamado para ir para a guerra. Era isso, meu pai que falava muito isso para a gente. Era assustador isso, porque acontecia muito isso, né? Mas mesmo assim, estamos aqui para defender nossa pátria, né? Tinha que ir, né? O fato é que o Forte Copacabana, especificamente, manteve exercícios de prontidão, junto com outros fortes do entorno da Baía da Guanabara, durante o período de 1942 a 1945. Que exercícios eram esses? Exercícios de blackout, por exemplo, com holofotes durante a noite, ou seja, apagavam-se as luzes do bairro inteiro, não só do forte, e os holofotes ficavam efetivamente esquadrinhando o céu e a linha d'água para a identificação de possíveis navios ou submarinos inimigos, ou até mesmo aviões inimigos. O Forte Copacabana tinha um papel nessa fase também de fazer disparos contra um submarino se houvesse um ataque. Só que um submarino contra o canhão do Forte Copacabana não é competição. Não foi necessário que ele chegasse a operar. Ele servia, como todo forte serve, como dissuasor. Ele impede um ataque porque o inimigo acha que não vai conseguir vencer. A
gente pode destacar, por exemplo, a estrutura, toda a estrutura do forte, em concreto armado, com abrigos subterrâneos, e a vedete, ou seja, o ponto alto do Forte Copacabana em termos de artilharia, foram os canhões Krupp, ou seja, 2 cúpulas encouraçadas, feitas de liga de aço-níquel, né, pesando toneladas, para abrigarem justamente canhões de longo alcance. Cada granada dele pesava 390 quilos, explosivos, com grande poder de destruição. Ele podia destruir qualquer navio que tentasse atacar a Baía de Guanabara. Os abrigos subterrâneos, né, e as salas operacionais no interior do Forte Copacabana são super fortificadas, paredes bem largas, efetivamente, e resistem à artilharia pesada. Foi construída para durar e para servir como referência na defesa do litoral atlântico. Mas um motivo talvez tão importante, ou até mais importante do que a questão de defesa, é a questão de prestígio. Em 1903, a Alemanha e a Itália bombardearam Maracaibo, na Venezuela, certo? Eles fez um grande forte, melhor armado, para dizer assim, isso não acontece aqui no Brasil. Ninguém vai poder bombardear o Rio de Janeiro para cobrar imposto. Os fortes que tínhamos até então eram fortes onde as pedras foram trazidas de Portugal sob medida. Eram assentadas com óleo de baleia. E o que não ocorreu aqui. Aqui foi feita uma técnica diferente, foi utilizado o concreto. Lembrando que estamos falando do início do século XX. Hoje são técnicas já muito difundidas, mas à época isso não era tão difundido. As paredes do nosso Forte de Copacabana, para se terem uma ideia, ela tem 12 metros de concreto. Então elas suportam uma carga de tiro muito pesada. Na época de sua inauguração, em 1914, o Forte Copacabana foi considerado uma das maiores realizações da engenharia militar no Ocidente. Essa questão dos disparos, né, do Forte Copacabana serem anunciados previamente, né, com folhetos ou com sirenes, existem várias versões. O canhão é tão grande, o disparo dele é tão forte, certo? Que o som do disparo quebra janelas até quase o leme. Isso eu não me lembro, eu era bem criancinha, mas eu me lembro quando o Forte ainda atirava. Saía um pessoal do Forte de casa em apartamento avisando, o Forte vai ter um disparo, um treinamento de tiro, para as pessoas abrirem as janelas, porque aí a passagem do ar não rebentava as janelas, né? E mesmo assim quebrava a janela. O fato é que o Forte Copacabana, efetivamente, nos seus exercícios de treinamento, havia realmente uma sirene que avisava os moradores minutos antes. O Forte ajudou o crescimento do bairro, porque para poder os canhões poderem funcionar, eles precisam de energia. Originalmente, a proposta era usar uma usina a vapor. É como se fosse uma termoelétrica de hoje em dia. O Forte Copacabana, quando já foi construído, já foi pensado melhor, pois era um motor a diesel que acionava geradores. Foi colocado aqui um sistema de retenção de energia, que um tiro dos nossos canhões, a energia desse tiro, os gases que eram gerados com esse tiro, eram transformados em energia elétrica. Que era justamente armazenada em dínamos, né? E que complementava o fornecimento de energia elétrica do próprio bairro de Copacabana. Não era responsável pela totalidade do abastecimento, mas contribuía nesse sentido. É uma curiosidade histórica. Os primórdios da ocupação, né, de Copacabana como uma referência no sentido histórico para a cidade do Rio de Janeiro, remontam ao período colonial, né? Aquele vasto areal era ocupado por pescadores, né? A colônia de pesca, por exemplo, de Copacabana, que atualmente, né, a colônia do Posto 6, são gerações e gerações de pescadores artesanais que ali ganharam a sua vida e desenvolveram a sua cultura marítima, voltada justamente para a navegação e a pesca. A colônia Z13, né? Os pescadores aqui do Posto 6,
eles têm um vínculo muito grande com as mudanças, né? Desde o alargamento da Avenida Atlântica, né? Que eles vieram para esse cantinho aqui, né? Acho que um milagre ter vindo para cá, porque se fica mais para lá, acho que não existia mais aonde espaço. E essa convivência, né? Com o próprio forte, né? Com certeza desde 1914, quando o forte foi construído, os pescadores já estavam aqui. Muitos pescadores que efetivamente habitavam a colônia, alguns trabalharam inclusive nas obras do forte. Alguns, efetivamente, que eram operários nas obras do forte, se tornaram pescadores também. Então tem esses dois processos, ou seja, é uma colônia, apesar da sua origem remota, colonial, mas que manteve sempre uma relação de complementaridade com o Forte Copacabana. E sempre os comandantes que passam por aí somos amigos, digamos, né? Convida sempre nós para os eventos mais importantes que acontecem por aí. É um privilégio para a gente, né? Porque, de repente, o pescador está lá também junto, porque tem que ser assim, né? O Forte Copacabana ocupou esse bairro que estava em formação, né? Copacabana é um bairro que ele é ladeado por muitos morros e o seu desenvolvimento foi alavancado a partir do início do século XX, com a construção dos túneis. O loteamento do grande areal de Copacabana, justamente no final do século XIX, início do século XX, né, teve, por exemplo, um grande estímulo com as obras do Forte de Copacabana. O Forte de Copacabana representava um referencial de ocupação efetiva do bairro, né? O bairro de Copacabana ele foi ocupado principalmente, né, quando a companhia Ferrocarril Jardim Botânico, companhia de bondes, né, contribuiu para a abertura do Túnel Velho. Com a abertura do Túnel Velho, depois do Túnel Novo, você já começa a ter uma ocupação da cidade. E uma expansão para ali. Nessa época são chácaras, casas de veraneio. Era um subúrbio, muito subúrbio naquela época. Agora, ele atraiu gente, porque ele passou a ter um ponto, era uma guarnição grande, 200 e poucos soldados, mas teve serviço para atender a fortificação. Loteamento com água encanada, luz elétrica e bondes na porta, né? Agora, uma curiosidade, a principal rua de Copacabana, antes da abertura da Avenida Atlântica, em 1906, era a Rua Nossa Senhora de Copacabana. Ou seja, os quintais da Nossa Senhora de Copacabana eram justamente as áreas do litoral, a antiga praia de Copacabana, a praia de Sacopenapã. Com as reformas urbanas do Pereira Passos, entre 1902 e 1906, foi aberta a Avenida Atlântica. Então, houve uma transferência do eixo urbanístico de Copacabana, da Nossa Senhora de Copacabana para a Avenida Atlântica, né? E o Forte Copacabana, ocupando um ponto estratégico, sem dúvida nenhuma, foi um elemento motor que auxiliou efetivamente a intensificação da ocupação do bairro, né? Antes de existir o forte, aquele outeiro foi ocupado por uma capela dedicada à Nossa Senhora de Copacabana. E quem construiu essa capela? Um pagamento de uma promessa de um navegador boliviano por ter se salvado de tormentas por ter chegado ao Rio de Janeiro. Um desses comerciantes fez uma promessa para a santa e construiu em Copacabana uma pequena igrejinha que foi sendo ampliada ao longo do tempo. Com isso, ela foi construída aqui ao nosso lado. E até a construção do Forte Copacabana, ela permaneceu lá naquele local. Com a construção da fortificação aqui, ela iniciou a sua demolição e a construção dela dentro do bairro de Copacabana. Hoje nós temos aqui na nossa fortificação uma réplica da imagem de Nossa Senhora de Copacabana que está sendo ostentada na igreja do nosso bairro.
1922, circulou uma fake news, né? Para usar o termo moderno, um boato que o presidente da República, na época, teria feito uma carta atacando o Marechal Hermes da Fonseca, que tinha sido presidente da República, que tinha sido construtor do forte. O Marechal Hermes, que na época era presidente do clube militar, um militar de muita tradição, ex-ministro da guerra, tinha sido presidente da República, efetivamente, ele vai se posicionar contra e vai efetivamente ser veementemente repreendido pelo presidente da República. O clube militar foi fechado por 6 meses e o Marechal Hermes foi encarcerado. Isso gerou uma comoção no contexto do Exército, no contexto especificamente dos tenentes. Nessa época, o comandante do forte, Copacabana, era o filho do Marechal Hermes. Então, revoltados com a ofensa que tinha sido feita ao Marechal, que era um líder militar, político, certo? Eles fizeram um movimento contra a presidência. A alta oficialidade se indignou, mas efetivamente não chegou a empreender uma rebelião. A baixa oficialidade, os tenentes, trouxeram para o seu foco de atuação o desagravo ao Marechal Hermes. Houve um movimento no Forte Copacabana e na escola de aviação, que é em Deodoro. E a guarnição do Forte Copacabana, em 1922, em julho de 1922, era composta de 300 militares aproximadamente, entre oficiais e soldados. Naquele momento da rebelião, o Forte Copacabana começou a dar tiros de artilharia no Forte do Leme, né? Que posteriormente seria chamado de Forte Duque de Caxias. E também começou a efetivamente, como a sua artilharia era muito poderosa e muito versátil, começaram a bombardear a sede do Ministério da Guerra. Ou seja, realmente que não fica no litoral, ficava no centro da cidade. Destruindo as casas, você tem imagem delas totalmente arrasadas com essas granadas. Em represália a esse levante do Forte de Copacabana, o governo Epitácio Pessoa ordenou que a guarnição da Fortaleza de Santa Cruz da Barra começasse a disparar tiros para combater justamente os rebeldes. O Forte Copacabana, ele foi feito para ser difícil de atacar. Então ele tinha uma dificuldade de ser tomado, foi bombardeado, o Coração de São Paulo bombardeou ele, o Forte da Santa Cruz bombardeou também, disparou mais de 40 granadas, só que o forte, ele era basicamente invulnerável. O pessoal ficou lá dentro, rebeldes, ficaram lá dentro, vendo se havia uma adesão ao movimento contra a presidência. Essa adesão não houve. Então os tenentes e os soldados ficaram ali no Forte Copacabana com o seguinte dilema: permaneceremos aqui e vamos ser simplesmente, né, sitiados e destruídos pela artilharia de Santa Cruz da Barra, ou então não, vamos enfrentar as tropas governistas. Nesse momento, o capitão Euclides Hermes da Fonseca se coloca da seguinte maneira: aqueles que quiserem permanecer na rebelião, permaneçam. Aqueles que desejem efetivamente abandonar o movimento, estejam à vontade. Permaneceram apenas 29. A colônia aqui tem uma história muito próxima à história do Forte, né? A história dos 18 do Forte, né? Que usaram as canoas aqui como barricada. Para defender o Forte Copacabana. Pegaram nossas canoas, está lá registrado. Está lá tudo direitinho, os militares lá com as armas dele, e a parte que fizemos, quer dizer, ajudamos também para defender a unidade do Forte Copacabana. Colaboramos de qualquer maneira. O capitão Euclides Hermes da Fonseca vai negociar com o governo uma trégua, ele sai do forte para tentar estabelecer uma negociação e não tem negociação alguma. Ele é preso e levado ao Palácio do Catete. Esses 20 e poucos decidiram, já que a gente não vai derrubar o bonde, vamos fazer um gesto contra o governo. Vamos marchar contra o Palácio do Catete. Pegam a bandeira do forte, rasgam em pedaços, cada um deles leva como símbolo do compromisso deles com a nação e vão andando. Alguns desistem no meio do caminho, certo? Não estão envolvidos com o movimento assim, certo? Ficam só 17 e se juntam um civil, Otávio Correia, né? E vão caminhando. Só que o exército mobilizou 5.000 soldados. E eles vão marchando na direção das tropas. Nesse conflito, muitos são feridos mortalmente. O fato é que quem não foi abatido imediatamente no calçadão, né, da Avenida Atlântica vai morrer em virtude
dos ferimentos recebidos a posteriori, já hospitalizados ou não. Esse movimento 18 do Forte é considerado extremamente importante pela Revolução de 1930, porque a Revolução de 1930 foi contra a estrutura política da República Velha. Então eles escolheram os 18 do Forte como um dos seus ícones. Fizeram um monumento que existe hoje na frente lá do Forte, deram o nome das ruas, Otávio Correia, Siqueira Campos, para lembrar o ato desses que se rebelaram contra o governo que era visto como corrupto da República Velha. Na Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, os navios encoraçados eles ficaram obsoletos porque eles passaram a ser afundados por aviões. As marinhas do mundo todas desativaram seus encoraçados na década de 1950. O Brasil desativou os dele em 1956. Mas você não tinha mais uma ameaça que justificasse ter aqueles canhões. A ameaça real que havia era de aviação, então o Forte ficou um pouco obsoleto por causa disso. Então o Exército Brasileiro chegou à conclusão de que isso não era mais necessário. Com isso, aos poucos foi desativando as fortificações e transformando em outras atividades. Do ponto de vista estratégico, do ponto de vista operacional, ele perdeu a sua função, como outras fortificações, né, congêneres, e foi transformado em sede do Museu Histórico do Exército, né, a partir de 1987. Eu estava num congresso de museologia. Aí uma amiga disse assim, nossa, você não está fazendo nada, que absurdo. Vamos lá no Forte, que disseram que tem um projeto muito interessante. Vamos lá, vamos ver se a gente gosta, ficar ou não. Aí chegamos aqui. Tem uma aura, tem alguma coisa, você sente que é história, é o passado. E você quer resgatar isso, mostrar às pessoas e você se apaixona. Em termos aqui do Brasil, foi o primeiro Forte que tomou uma decisão de abrir a população em geral. Ele pode ser visitado, é um centro de estudos bastante interessante, não é só um museu, é também um centro de estudos, né, onde os visitantes podem, na verdade, encontrar não apenas, né, referências da história militar, a história do próprio Forte, como referências à participação do mesmo na história do Brasil. Você vai visitar lá o Forte como museu e um museu do Exército propriamente dito, que é uma excelente atração turística. Nosso acervo é muito rico. Hoje nós temos aproximadamente 13 mil peças em nosso acervo. O acervo do Museu Histórico do Exército, ele é eclético, ele é muito variado, ele serve para remeter a momentos e fatos históricos que são importantes para a história militar e para a história do Brasil. Quando houve o incidente dos 18 Fortes, eles rasgaram a bandeira, tem pedaços da bandeira preservados. Uniformes, capacetes, materiais militares que contam muito bem a história do Exército Brasileiro. Então tem muita coisa, muito objeto. E procuramos mostrá-los mais nos nossos gabinetes de curiosidades. E estamos planejando novos saltos. Essa política de tornar o Forte convidativo, certo? Com atrativos para atrair as pessoas, deu tão certo que hoje ele é a terceira atração turística mais visitada do Rio de Janeiro. Só perde para o Pão de Açúcar e o Corcovado. O Forte de Copacabana foi um símbolo de um Brasil que possivelmente estava sendo sonhado. Um Brasil voltado para a renovação. Um Brasil antenado com o que havia de mais moderno no Ocidente naquele contexto. Hoje nós temos a missão de preservar, disseminar e salvaguardar valores, tradições e a memória histórica do Exército Brasileiro. Não só do Forte de Copacabana, mas do Exército Brasileiro como um todo. Nós não somos só guerra, nós não estamos preparados só para a guerra. Nós estamos preparados para mostrar cultura e mostrar civismo. O Forte de Copacabana tem uma ligação muito forte com a história do Brasil. O Forte de Copacabana foi um símbolo de um Brasil possível.